Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, neste exato momento, vai começar a live do Maná do Céu, chamados e testemunhos, juntamente com uma convidada especial, que é a irmã Evelyn Flores Garcia, que é uma missionária, serva de Deus, e ela congrega na Jocum de Rivera, que é uma base missionária que tem aqui na Fronteira da Paz, juntamente com Santana do Livramento de Rivera. E nós vamos conhecer a sua história de vida, o seu testemunho, chamado, e levar o maná do céu para a sua vida. Vai ser bênção de Deus nessa terça-feira, dia 31 de março de 2026, no episódio 25. Participar comigo na live, pelo Instagram, e vamos para cima. Vamos para cima. Agora sim. Olá, Paz do Senhor. Boa Ba- tarde, irmã boa Evelyn. tarde. Boa Paz do tarde. Senhor. Tudo bem? Que bênção. E que bom, foi rapidinho, tu conseguiu entrar na live. Acho que é a primeira vez que tu deve estar participando. É, E que maravilha, né? O tempo está ajudando. Hoje está um dia ensolarado, está quente, né? Ontem estava chovendo durante a tarde. Ninguém se molhou, né? Estava conversando aqui, né? Mas a é. gente não... O importante é nós estarmos aqui, né? Estamos aqui nesse horário da tarde, um horário que nós conseguimos se reunir. E isso é muito importante, pessoal. É importante que nessa live vidas vão ser alcançadas através da palavra, do evangelho, no nosso bate-papo. E vai ser uma live muito boa, abençoada. O importante é levar o maná do céu, que é a boa palavra para aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam, e vamos para cima, né? Deus é maravilhoso. Então, nessa tarde, estando aqueles que vão assistir ou que vão depois assistir a live salva, com certeza vai ser de bênção, de edificação para as nossas vidas, né? Conhecendo o testemunho da irmã, a Evelyn Flores, que nasceu na Guatemala. Imagina, de uma nação para outra, e não existe um limite geográfico, né? E nós vamos conhecer a história dela, a sua cultura, a sua origem, dela estar aqui em Rivera. São cidades vizinhas, né? São uma cidade vizinha da outra, são países, né, distintos. E isso é muito importante. Conhecer a sua vida, o seu testemunho, a sua conversão e a palavra de Deus, né? E ainda mais semana da Páscoa. Então nós vamos abordar também sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E antes de começar a live, eu gostaria de orar. Eu Claro. gostaria de orar para nós poder começar e depois, durante a nossa conversa, nós ter esse bate-papo, né? Então, eu vou orar exato momento. Peço para a irmã também orar e vamos interceder, orar para a nossa live. Senhor, meu Deus e eterno Pai, oro neste exato momento e te agradeço pelo dia de hoje. Hoje é dia 31 de março de 2026, é o último dia desse mês e amanhã vai começar um novo mês. E hoje é um dia muito especial, estamos aqui unidos para um propósito, que é levar a sua palavra, a boa semente, para a vida dessas pessoas que vão assistir, que vão ouvir, que vão escutar e com certeza vão ser encorajadas a conhecer o teu caminho. Nós vamos falar de Jesus, falar do Senhor, e o Senhor Jesus é o protagonista nessa live, nessa tarde ensolarada. E peço, Senhor, abençoe a nossa vida, que a gente seja canal de bênção, instrumentos nas mãos do Senhor, que venhamos pregar a tua palavra, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E abençoe a nossa conversa, nosso bate-papo, e o Senhor esteja conosco, desde o andamento, início, meio e fim dessa live. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos começar. Então, primeiro, eu gostaria que a irmã se apresentasse. Pode ser que muitos não conheçam ainda, mas primeiro que ela se apresentasse. Quem é a missionária Evelyn Flores Garcia? Primeiro que ela se apresente. Tá. Pues primero que todo, buenas tardes.
Yo voy a hablar en español, porque es mi Pode. primera lengua. Amém. Eh, yo soy Evelyn Flores, como decía el hermano, yo soy de Guatemala, tengo 26 años y por la gracia de Dios tengo 7 años siendo misionera con Juventud con una Misión, Jucum, o Jocum, como le dicen en portugués. Y pues era una chica normal que fue llamada para cosas grandes. Y así como yo fui llamada, yo sé que muchos otros también. Entonces, ¿qué les puedo decir de mí? Tengo 26 años, me encantan mucho los idiomas, me encanta mucho pensar que para Dios no hay ni una barrera, tanto geográfica, como decía el hermano, como bilingüe, o no hay límites. Siempre pienso que Dios no tiene límites. Y soy del pensamiento que Dios al que llama capacita, y eso es parte de mi historia que van a conocer muy pronto. Y esto soy yo. Glória a Deus. Resumidamente, pessoal, isso é muito importante. Eh, E você nasceu na Guatemala, né? Eu estava vendo o país, um país rico e tem história, né? Na cultura maia também. Estava eh, vendo alguns vídeos também. ujú, E eu queria saber, primeiro, da tua conversão, teu testemunho. Todos nós já, não sei se tu nasceu lá cristão, né? Mas eu queria saber sobre a tua conversão. Quem é a irmã Evelyn Flores antes de conhecer a Cristo e depois de ter esse encontro real com Jesus? Como era a tua vida antes de Jesus? O que tu pode mm, compartilhar? muy buena pregunta. Bueno, para dar un punto principal de esto, yo no nací en un hogar cristiano en Guatemala. Entonces, eso da un panorama de que fue algo pues difícil, pero algo que puede ser un poquito como, no sé cómo lo van a tomar ustedes, pero para mí fue una gran bendición, es que yo decidí aceptar a Cristo a los 5 años por mi propia cuenta. Entonces, antes de eso, pues obvio, no era una niña pequeña, pero yo recuerdo que una vecina nueva, era una vecina nueva o tal vez yo nunca la había visto. Ella llegó a morar cerca donde nosotros y ella tenía en su corazón el deseo de crear un ministerio de niños, de crianzas. Y tengo la memoria bien fresca de ella yendo a tocar las puertas de las casas. Y recuerdo que cuando mi mamá atendió pues la casa, ¿no? Eh, ella le dijo, estoy convidando a niños, a crianzas, y voy a tener un ministerio infantil y quiero hablar con ellos y yo me comprometo a ir por ellos y también a venir a dejarlos. Y entonces, pues, mi mamá con la palabra de la hermana, ¿no? De la señora, pues, dio el permiso. Pero yo recuerdo que ese día algo marcó mucho en mí, porque no puedo olvidar la primera enseñanza que se dio, y era acerca de que Jesús es amor, ¿no? Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, y que ahora que lo pienso, cómo esto calza con la Pascua, ¿no? Porque Isso é estamos en este verdade. tiempo de Estamos na recordar. semana de recordar e Eh, lembrar o amor que ele tem por nós, né? eh, E nós vamos conversar bastante sobre esse assunto da Páscoa mais vamos, para sí. frente. Isso é Eh, importante. Como diz João 3,16, né? Porque Deus eh, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amén. pelo que eu vi, desde os 5 anos, você por conta própria. Você aí que vai assistir depois aí da Guatemala ali, ó. Você e os seguidores da irmã. Imagina, desde a fase da infância. Eu mesmo não nasci lá cristão também, né? Ambos aqui. Mas a gente precisou se posicionar. Vem uma palavra, posicionamento. De Eh, querer. Na vida nós vamos ter o livre-arbítrio. Vamos escolher caminhos, mm, trajetórias. Podem ser boas, podem não ser boas, também ser ruins. Mas a gente escolhe. E quando a gente encontra Jesus, com certeza, quando tem esse encontro, esse posicionamento de ir atrás, com certeza a vida muda da água para o vinho. Então, desde os 5 anos, a irmã começou a ir, creio que numa congregação, quem Era un sabe numa ministerio igreja. infantil, ¿sabes? Era Sim, sim. un ministerio de crianzas realmente, porque no había una iglesia cerca a donde yo pudiese asistir. Pero lo increíble de esto es que, pues,
que yo ya tengo ahora, pues tengo 26 años. Estoy te hablando que este ministerio tiene activo 21 años y ahora ya es una iglesia, pero comenzó con niños. Y pues yo decidí por esta enseñanza, pero ahí comenzó mi búsqueda por lo que era el verdadero amor. ¿Viste? Porque me predicaron, Jesús amó. Y yo decía, bueno, ¿qué es el amor entonces? Entonces, mi vida después de ese momento se basó en buscar el verdadero amor, entender qué significaba el verdadero amor. Y pues no tenía mucha experiencia, no tenía discipulado, yo solo sabía que yo quería ir a conocer ese amor. Pero una de las cosas que fue difícil es que la que aceptó a Cristo fui yo, pero mi familia seguía siendo no cristiana. Entonces era como decir, Señor, ayúdame, porque soy solo una niña y esto te cuento así con conciencia que fue a los 5 años y de ahí yo comenzaba. Todos los días sábados asistía, pero también tenía las cosas en mi casa y era algo como, ay, era una lucha porque estabas recibiendo verdad, pero no se veía el ejemplo en casa, ¿no? Claro, Entonces, tu seguia, aprendia lá no Ministério Infantil, gostava, amava, só que naquele ambiente que tu retornava para casa, não no era era el que, ao mesmo discurso, quem sabe o mesmo ensinamento, e era eh, diferente, entende? eh, Então tu foi atrás naquilo ali, porque tu amava, mesmo não tendo talvez o discipulado, a melhor estrutura, tu eh, ia. Isso é importante, pessoal. Vá, eh, entender? E aí Deus vai usar pessoas, tu vai aprender, e aí tu vai querer se interessar e buscar esse Deus, né? Esse pouco. Mas aí tem que correr atrás. Tem que querer, exacto, tem que se posicionar. Isso é muito eh, importante. Manda um abraço aqui pra irmã, acho que é, irmã em Cristo, mas é Kaira. Kaira. Manda um abraço para ela, Deus abençoe. Aí apareceu na live, um abraço para ela. Isso é muito importante, pessoal, nós começar. E quando ela fala sobre o Ministério Infantil, e isso eh, é muito importante, né? É um ministério que tem que ser ensinado, pois é de uma geração para outra, né? É um ministério que sí. tem que ser valorizado. E todo Eso, mundo, en eso né? es algo de lo que yo pienso, ¿no? De que se tiene que valorizar el ministerio infantil, porque ahora que yo ya estoy grande y que yo estoy en las misiones y que yo veo el impacto que aquella semilla tuvo, yo digo, hay un valor en él. Y yo hasta el día de hoy, no, pues tengo 3 años de no regresar a Guatemala, pero cada vez que voy siempre priorizo visitar la iglesia que apoyaba ese ministerio infantil donde yo vivía para ir y cada vez que me dan la palabra yo siempre honro a esa mujer valiente que decidió ir a tocar puertas y decidió buscar niños y sembró la palabra y hoy aquí hay frutos. Y yo te puedo decir que de ese grupo éramos como 20 niños, ¿tá? Pero el lugar donde yo vivía en Guatemala también no era un lugar muy seguro. Entonces, ahora que ya estamos grandes, de ese grupo de niños así de creyentes firmes, puede que hay como 5. Y eso ya es algo como, y 5 diciendo que están en las naciones también. Y para mí es como un privilegio, porque pienso y digo, cada trabajo vale la pena. Entonces, si hay aquí alguien que se va a conectar o va a ver el vivo después, que esté trabajando con crianzas y que a veces se frustre o que diga no puedo o qué sé yo digo no te rindas, no te rindas porque el trabajo va a dar su fruto a su tiempo. Y siempre pienso en lo que dice la Biblia, ¿no? De que unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, sí, volviendo un poquito a esto, se trataba de mí buscando qué era el amor, ¿no? Y conforme eso fui creciendo y pues todos sabemos de que mientras vamos creciendo vienen preguntas, vienen los cambios, viene la escuela, viene la aceptación social y son muchas cosas y es básicamente una búsqueda por quién tú eres en la sociedad, pero no se trata de buscar quién tú eres en la sociedad, sino de buscar quién tú eres en Dios. Y yo no entendía esto hasta el 2019, que yo tenía 18, 19, creo que iba a cumplir 20 años por ahí. Glória a Deus. Y yo pienso en esto como decir, y digo, hasta el 2019, porque yo entré a Juventud con una Misión, que es una organización no lucrativa, sin fines de lucro,
que entrena personas para las misiones, ¿no? Y nosotros tenemos algo llamado EDE o ETECHI en portugués, que sería Escuela de Entrenamiento y Discipulado, y en español Escuela de Discipulado y Entrenamiento. En esa escuela, que dura 5 meses, es un tiempo, yo, según como yo lo puedo ver, como yo lo experimenté, es un tiempo Kairos. No sé si tú, hermano Eduardo, sabes qué significa Kairos. Uma pessoa caída seria uma pessoa que não consegue se levantar, ou ela viveu uma expectativa na vida dela, viveu uma Não, frustração, ela eu não caiu, falei. só Não, que a gente eu. precisa resgatar essa pessoa. Não sei se seria Caiu. nesse modo. Obrigada. Então, uma pessoa caída é uma pessoa. O que poderia É ser? um Kairos. Tu sabe o que é isso? O Kairos. Ah, Kairos? Ah, tá. Kairos é o tempo de Deus. Tá, agora Exato. entendi. Eu falei em espanhol a Kairos seria palavra, né? o Mas é tempo de Deus, Kairos. falou Deus. É isso seria. Um tempo determinado por Deus. É que falou agora isso. Kairos, tá. Kairos. Nós em português falamos Kairos. Kairos. Então será a O palavra tempo de Kairos. Deus, Então né? é um tempo não humano. É um tempo não natural. É um tempo que é direcionado a Deus, mesmo que a gente não compreenda, não imagine quando vai acontecer, mas ele se cumpre. Então, Kairos, tempo de Deus. É um tempo que vai acontecer, mas a gente tem que viver, não esperar parado. Exacto. Es un Isso tempo mesmo. de Deus que se Agora, sai do tempo normal, né? De un cronos. amém. Pero pensando en este entrenamiento que te digo que yo tomé en Jucum, o Juventud con una misión en el 2019, para mí se trató de eso, de un Kairos, un tempo de Deus para minha vida, para me conhecer em Ele. E foi muito impactante, né? Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer perguntas. Amém. Mas Olha. eu tenho tantas perguntas que eu falo, eu não sei se eu vou ter a resposta, mas eu tenho muitas perguntas. E uma vez eu lembro que eu orei para Deus e falei, Pai, eu não conhecia Deus como Pai. Eu falei, Deus, se tu verdadeiramente estás ali, né? Se tu verdadeiramente fala com as pessoas, eu quero que tu fale para mim e me responda. E olha aí, que Jeremias 33:3 fala, perguntem-me, eu vou te responder. Eu encontrei isso maravilhoso, né? Porque é como Deus, isso eu entendi hace pouquinho, né? O Jeremias eu entendi hace pouco, mas eu penso, Deus sempre fez o convite para a gente perguntar, mas nós sempre perguntamos para as pessoas erradas, e eu fiz isso. Eu buscava respostas em pessoas, meu irmão, não em Deus. E eu já tinha o fundamento de que Deus era amor. Minha primeira pergunta para Deus era: o que é o amor? Eu quero conhecer o verdadeiro amor. Porque todo lo que eu conheci era o amor condicionado. Ou seja, tu faz uma coisa e eu tenho que fazer outra para que tu possas me aceitar. E eu não sabia o que era receber coisas pela graça de Deus, o que era experimentar a misericórdia de Deus, todas essas bênçãos que Deus sim tem, mas eu não conhecia, né? Então, eu quero falar desse tempo na ETECH, né? Que eu descobri o que era o verdadeiro amor e como ele me respondeu minhas perguntas de quem eu era, para que eu nasci na Guatemala, por que eu nasci lá e qual era o meu propósito, né? E agora eu dou graças a Deus, porque se eu não tivesse conhecido ao Senhor quando eu era uma criança, eu acho que eu me hubiese tardado em aceitar o propósito de Deus na minha vida. Amém. Então, essa foi a primeira misericórdia que eu realmente agradeço. Foi sua graça que me alcançou aos 5 anos, né? De ter entendimento que eu tenho um Pai, tenho um Deus que verdadeiramente me ama. Que Ele estava nas minhas etapas de criança, de crescimento,
que ele sempre estuvo lá, todo o tempo, né? Então, para Isso é mim, verdade. se trata da presença de mim, meu Deus sendo omnipresente comigo, tá? É isso, irmão. Que Eu não vou maravilha. falar muito, né? Porque eu falo muito, eu te Não, é falei. isso mesmo. É uma conversa descontraída. Então, o É, tempo de Deus, Kairos, existe o que? Um relógio humano, existe um tempo humano, existe 24 horas durante um dia, determinadas horas você trabalha, 8 horas você trabalha, o resto do dia você ajeita, durante o sono você dorme também 8 horas, uns dormem 7, uns dormem 10, uns dormem 4 horas. Mas o que é o Kairos, né? Um tempo determinado por Deus para determinadas coisas nossas na nossa vida. Só que a gente não pode apressar o relógio de Deus. Ele sabe o que vai acontecer. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E é, esse tempo vai se cumprir. Só que para cumprir, parece que as pessoas parece que têm que esperar sentadas. Não, tu tem que ir atrás, tu tem que se posicionar, tu tem que ir. Imagina, se a Evelyn não tivesse desde a fase da infância, o conto de 5 anos, ela não estaria aqui. Quem sabe em Ribeira, quem sabe nessa live. Aonde estaria? Não sei. é, Porque a gente teve que se posicionar. A gente teve que ir atrás, teve que encontrar esse amor. E esse amor, quando a gente encontra, pode ser que a gente não consiga explicar totalmente ele com palavras. Mas a gente vai viver um relacionamento dia após dia. é, E na vida com Deus, temos que ter um relacionamento. Quem sabe tu tem uma namorada, um namorado, um esposo, uma esposa, você vive dias muito bons e quem sabe os dias difíceis. Só que um ajuda o outro. Um é obra amigo do outro. Relacionamento, né, conjugal. Mas com Deus, nós temos que ter essa intimidade. Temos que ter esse relacionamento. E Deus nos ama como nós somos. Só que como nós somos filhos, que servimos um pai, que nos ama incondicionalmente, ele nos ama, ele nos acolhe, ele nos abraça, ele quer o nosso bem, mas ele nos orienta. Filho, precisa andar num caminho certo. Quem sabe, como filho diante de um pai, muitas vezes somos rebeldes, queremos seguir a nossa vontade, queremos seguir o nosso querer, queremos seguir o nosso pensamento. Só que Deus, como nos ama, Ele nos orienta a andarmos na presença de Deus. E através da palavra, que é o manual do cristão, é a bússola do crente, do evangelho, para nós seguirmos esse caminho que a gente não seja um filho pródigo. Creio que a irmã já conheceu essa passagem, que o filho pródigo, mesmo estando na casa do pai, mesmo sendo bem recebido, mesmo até vivendo bem, quando recebeu essa herança, ele foi para o mundo. E para o mundo, como é esse mundo de hoje, é um mundo secular, é um mundo de vaidade, é um mundo que competidor, é um mundo de status, é um mundo de festas, de bailes, de prazeres, mas são momentâneos. é, E muitas das vezes já fomos um filho pródigo. Quem sabe até conhecemos a Cristo. Tivemos esse encontro. E talvez por uma rebeldia, por uma mudança de pensamento, nós escolhemos um caminho que é, talvez não vai favorecer a nossa alma, o nosso corpo e nosso espírito. Quem sabe a nossa carne. E esse é o mundo aí. Só que quando o filho pródigo volta para a presença do pai, o pai o acolhe e o recebe com o melhor, com uma janta, com um banquete, com a mesa, com o melhor recebimento que um filho pode receber, mesmo um filho não ouvindo o pai, quem sabe não ouvindo a direção dele, mas voltou o pai ou recebeu de braços abertos. é, Então, o Senhor vai nos receber de braços abertos. E digo, se na vida sem Deus já é difícil, com Deus pode até ser difícil, mas a vitória é certa. Porque esse amor nos alcançou. E quando esse amor realmente nos alcança, a gente não vai querer se desviar. A gente não vai querer se afastar desse amor. Por quê? Porque é um amor incondicional de um pai para um filho. E nós somos filhos que temos um pai que é, está todos os dias. Quando a gente abre a Bíblia, tu quer ouvir Deus? Abre a Bíblia, conversa com o Senhor. Tu quer ouvir Deus, quer buscar o Senhor? Dobra o teu joelho, começa a clamar a Deus no quarto secreto. Tu quer também, se pode congregar? Vai na congregação, porque a igreja somos nós. Nós somos o altar de Deus.
Nós É, precisamos buscar essa intimidade. Então, o amor que alcançou a vida da irmã Evelyn foi um amor verdadeiro, um encontro real que não faz com que a gente saia da presença, mas queira estar junto. E junto em sim, comunhão com os irmãos também. exatamente como tu falou, mas uma coisa muito interessante, né? Que, pues, à medida que eu tenho conhecendo a Deus como um pai, porque eu sou filha, né? Se tu é filho, Amém. tu tem que conhecer o pai que tu tem. Há pouco, né, eu estava falando com uma pessoa aqui na base da Jocum, que eu estou, na Rivera, porque nós vamos a fazer um seminário da paternidade este 4 de abril, este sábado. Eh, y este seminário se chama Tu tem um lugar na mesa do Pai. Era Amém. muito interessante o que tu falava, né? Porque à medida que nós temos orado por estas coisas, por este seminário, né? Nós vemos a importância não vou dizer, de mostrar às pessoas que Deus é Pai. Porque Deus não precisa ser representado, Ele não tem Ele é. problema de identidade. Amém. As pessoas são as que precisam entender que são filhos, aceitar sua identidade. E esse é o problema, né? Que muitas vezes nós caminhamos como pessoas sem identidade, né? E eu pensava nisso porque assim foi a forma na que eu caminhei, sem identidade, procurando ser como essa pessoa, como esta outra pessoa, mas quem é a Evelyn? Quem o Senhor falava que eu era? E eu lembro, né, todo esse tempo procurando fazer. Eu sou muito boa fazendo muitas coisas, né? Eu aprendi a fazer muitas coisas Fala porque eu sou vários uma. idiomas. Falo vários idiomas, sim. Tu falou de Guatemala que tem uma cultura maia, sim. Eu aprendi uma língua do meu país porque eu realmente foi porque eu queria pregar o evangelho. Eu falei, pai, eu não quero que nenhuma língua me estorbe para pregar teu evangelho. Eu quero que tu des para mim o dom do Espírito Santo, o dom de línguas, pai. Eu quero falar de teu amor e conectar com o coração das pessoas em sua língua. Então, por essa razão, eu falo muito língua, né? Mas é Deus, não sou eu. A glória Amém. seja para Ele. Nós somos um instrumento. Quem capacita é Deus. É Quem Ele. escolhe é Deus. Quem Ele vocaciona mesmo. é Deus. E a gente é um vaso. Eis-me Uhum. aqui, Senhor. É A gente tem uma mesmo. limitação. A É que gente vai até onde se pode. É Deus que Deus vê a dá. Deus que disposição faz. de teu coração, né? Porque, Amém. o sea, tu não vai pedir uma coisa para o Senhor para teu próprio prazer. Tem que ter uma motivação para servir ao outro, porque isso ele falou. Ama, Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E a teu próximo como a ti mesmo, né? Amor. Eu queria o dom de línguas porque eu queria que as pessoas conhecieran o amor que eu conheço, que eu estou conhecendo. Olha aí uma coisa importante. A semana passada eu estava ensinando acerca de conhecer a Deus, né? E eu falava, para as pessoas que ensinamos idiomas, esse aqui, existe a palavra conheci, conheceré e conosco, conocer Amém. agora. Tá? O tempo de agora mesmo. Mas eu falava para as pessoas, não se trata de um tempo passado nem de um tempo futuro. Se trata de um conhecendo, algo contínuo, porque ele nunca se acaba. E tu não pode falar, eu já conheço Deus. Não, porque ele é grande, ele é poderoso, Amém. ele sempre faz coisa nova. Então, todo o tempo, sua criação está conhecendo a seu Criador. E em este caso, todo o tempo, os filhos estão conhecendo o amor do pai. Amém. Todo o tempo, a Evelyn está conhecendo uma forma diferente do amor do pai para ela. De meu E amor, fica de meu pai. interessante a live pai, filho, filho, pai. Ó, a live é mais focada nisso. Nós somos Eu tô filhos vendo. e temos um pai. E como tu falou, vocês vão fazer um seminário sobre paternidade. Ó, não sabia. Viu É, só? Então, eu não sabia que benção isso, entende? Então, é, isso é importante. Nós somos uns filhos. Nós somos é, servos de um Deus. Mas temos um Pai. Um Pai que vai nos receber de braços abertos. Ele nos é, perdoa. As misericórdias
vem em nossa vida, serão alcançados. Nós somos pecadores. Todos os dias temos que se arrepender. Mas o Pai vai nos incentivar a continuar na caminhada, né? Se tu tá caído, se tu tá lá embaixo, esse Pai, ele vai te amar, ele vai te acolher. Mas ele quer que tu te posicione e que tu também queira, né, alcançar outras vidas também, né? Não é só para si, o evangelho não é só para nós. Como tu disse, É, dom de línguas. Como crerão se não há quem pregue? Como essas pessoas dessa cultura, por exemplo, tu fala espanhol, tem a cultura maia, eu não sei como é que é, eu sei um pouquinho, mas como tu já sabe, como crerão, entender? Então, tu precisa que Deus capacite, me capacita, eu vou fazer, mas seja comigo, Senhor. Senhor, é a é, minha prioridade, essas almas, essas vidas, se poucos vão, que eu possa ir, né? Porque é um chamado missionário, né? é. E muitas das vezes as pessoas só vão em um lugar grande, lugar bem, como tu falou, estruturar, não. Nós vamos fazer o ID. Não importa o lugar, mas tem almas sedentas, pessoas que precisam. O evangelho tem que ser pregado para todo mundo. E tem que ser pregado. Quem sabe tem pessoas que ainda nem ouviram o evangelho, quem Uhum. sabe. Ouviram outras ideologias, outros caminhos, mas quando chegar a palavra de Jesus, vai ter o quê? Alguém que semeou, alguém que plantou no passado, alguém com um chamado para ir lá, imagina, da Guatemala, né, para sua cultura, para vir para cá, agora eu vou descobrir por que tu vem para cá, entende? Você iria entender também. Mas antes, eu queria saber, so, quando se iniciou esse teu desejo de ser missionária? Foi já desde a infância? Tipo, eu quero pregar, falar de Jesus. Já era desde a fase da infância ou foi durante a adolescência, foi durante a busca de querer fazer Bom, missões? também é uma boa pergunta. Eu recebi o chamado para ser missionária quando eu tinha 7 anos. E também é muito interessante, né? Porque eu recebi o chamado na Páscoa. Eu sei que estávamos no tempo da Páscoa em Guatemala. Ô, Glória! Isso, é, foi muito interessante, né? Eu Oi. agora estou vendo a conexão de muitas coisas, Amém. porque na Guatemala, Guatemala em si é um país católico cristão. Então, a gente, no tempo da Páscoa, assiste filmes de Jesus. E Guatemala faz um montão de outras coisas, né? Eles fazem uma coisa que se chama procissão, que os católicos carregam umas imagens de Jesus pela cidade e essas coisas, né? Então, nesse tempo, a gente não come muitas coisas e etc. Pero eu lembro que eu estava de férias da escola e eu estava assistindo un documental da vida de a Mãe Teresa de Calcuta. Tu tem escutado dela? Ainda Tu não. conhece? Vou ouvir agora. Ok. Não Ela sei, vou aprender. foi, Vou aprender. ok. Ela foi uma missionária da Igreja Católica lá na África. Então, esta mulher ia lá, ela alimentava os meninos que, pues, acabavam de nascer e estavam em desnutrição e essas coisas, né? Então, eu estava assistindo o filme da vida dela e o que ela fazia. E quando eu vi que ela carregou um menino pretinho, lindo, maravilhoso. Eu era uma criança de 7 anos, né? Mas ela falou muitas vezes a gente carrega um menino e olha para esse menino, né, da África, e pode ser que esse seja o único momento que eles vão experimentar o amor de Deus. Então ela carrega, orava por eles e às vezes eles morriam em suas mãos. E quando eu vi isso no documental, né, porque eu estava na sala da minha casa, eu lembro que no meu coração se acendeu não sei, um fogo, um desejo por expandir o amor de Deus. E eu lembro que eu proclamei de lo que eu senti. Eu falei. Tu lembra que a Bíblia fala porque eu criei? Eu falei. Se não, está em Coríntios, Amém. tu pode ler em algum momento, né? Vou Pero pesquisar. eu lembro que eu estava ali, eu falei, um dia eu vou fazer como ela. E eu vou servir na África ou com meninos que são pretinhos e eu vou dar amor para eles. Porque Vem eu esse sempre... desejo dentro do coração, através do que tu assistiu,
isso entrou na tua vida, É, imagina, desde a criança. Quem sabe como uma referência. E como é, tu disse, nós temos referências. E temos que ter depois uma identidade. Essas referências nós temos que ter, como nós temos pessoas missionárias, pastores, homens e mulheres de Deus. E isso nos motiva. Mas temos que fazer, né? Como a gente é. olha numa tela, vamos viver isso. Quero viver. Quem Voy sabe a dentro de hacer eso ti, quero en nombre viver. de Jesús. Eu quero ir. Eu quero ir. Como eu vou ir, não sei. Como Deus vai mandar recurso, eu não sei. É como tu disse, o tempo Kairos. É um tempo determinado por Deus. E como vai ser, a gente não sabe mesmo. A gente até planeja, como seres humanos. Quem sabe eu tenho que juntar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me envolver mais na obra. Quem sabe quando minha capacidade estiver bem, eu vou. Entende? A gente planeja de um jeito. Mas quem Eh, sabe Deus já tinha desde a infância plantado em ti, ó. y Continua. eso, Para não perder esse desejo quando crescesse. eso que tu falou é uma coisa importante, né? Porque a gente quer já estar preparado para ir. A gente pensa, ah, eu tenho que ter essas coisas, mas tu Mas, lembra que eu falei que eu fazia perguntas para o Senhor? A primeira pergunta que eu fiz para o Senhor quando eu ia fazer minha escola de treinamento missionário, eu falei, nem sequer sei se foi uma pergunta, mas eu falei, Pai, eu não posso ser missionária, Senhor. Eu sei que tu me chamou, mas eu não estou preparada. Eu não sei fazer nada, Pai. E não nós sei falar parece outras que nós línguas. temos que ter tudo pronto. E não É, tem que ter tudo pronto. Tem que ter é. um caso, tem que ter a Tem que haver um tem que, como tu falou, o coração disposto. amor pelas almas, tem que ter o desejo. Mas parece que tu tem que ter tudo. E quem sabe quando tiver tudo pronto, ainda falta. É, Porque nós somos seres humanos. é, Claro, a mas gente quer tudo quando tu organizado, tudo reconheces certo. tua fraqueza, é ali onde a palavra de Deus se faz vida em ti. Porque fala, diga a pessoa que é débil, que ela é forte. Porque tua Amém. fortaleza não vem de lo que tu possa fazer, sino do poder de Deus, do Amém. Espírito Glória a Santo. Deus. E eu vi isso na minha vida. Porque eu reconheci diante do Senhor, Pai, eu não sei. E era todo o que eu precisava falar. Não É isso sei. que a gente precisa. Chegar É, para Deus, ó Deus, eu tenho até um conhecimento, mas eu não sei. A gente não pode chegar que sabe, porque a gente não sabe mesmo. Mas chegar diante do Senhor, nos pés de Cristo, com o rosto no pó, eu não sei como vai ser. Quem sabe eu não tenha toda a capacidade, como eu vejo para aquela missionária ali, ela tem. Né? Eu não, o que ela fez para estar ali, ela se esforçou. Então, é, se eu me capacito como um vaso, nas minhas fraquezas, nas minhas fragilidades, por onde eu andar, que o Senhor me dê estrutura. Né? E se tiver é. que dar o dom de línguas também, como tu recebeu ali esses dons, É que imagina. a primeira coisa que eu não preciso é ter a disposição, né? É reconhecer que tu não pode. Mas agora que tu falou isso, não, a gente vê os missionários lá pregando, falando do Senhor, e uno diz, mano, como as pessoas fizeram isso mais? Eu estou bem segura que eles também fizeram como nós. Pai, eu não sei, mas se tu me ensina, eu estou aqui. Eu quero aprender. Eu estou disposta. Y no se trata de que porque tú ya recibió un conocimiento, tú ya sabes. Se trata de que todo el tiempo tú dependas de él, porque cada situação é diferente. É Então, todo o diferente. tempo tu vai ter uma situação e tu tem que falar, pai, o que que eu faço, pai, me ajuda? O que que eu falo? Como eu posso orar? O que tu queres fazer, Senhor? Ter essa sensibilidade a o que o Espírito Santo quer fazer na vida das pessoas. E isso também te ensina a ti, a depender Isso é dele. importante. Depender dele. Entende? De Uhum. dependência. Né? Não depender do homem, do ser humano, porque ele é falha, ele vai errar o ser humano. Mas totalmente dependente de Deus. Que nas nossas fraquezas nós vamos se fortalecer. Entende? Nos dias difíceis da nossa vida, a gente sabe por onde procurar o socorro. Então a gente tem que ser dependentes de Deus. Né? Deus não depende de nós, mas nós dependemos de Deus, né? Porque Ele é. Deus é, né? O soberano, altíssimo, nosso Senhor, Salvador da nossa vida. Então nós somos dependentes de Deus. Porque a gente precisa, né, buscar. E como tu disse, né? Eu não sei como vai ser o futuro, o amanhã, mas a Deus pertence. E aí começou essa chamada. E eu queria entender quando foi a primeira missão que tu fez. Vamos dizer assim, fora do país. Fora Fora da do tua país. nação. É. É, a primeira missão que eu fiz
Foi quando eu ia fazer minha escola de tech na Chocum, né? Eu não fiz na Guatemala, não. Deus de uma me tirou do meu país. Ele me levou Tirou num para... país e veio para outro. É, ele me tirou porque ele sabia que eu precisava sair de lo que eu conhecia para poder escutar a ele. Então, ele me levou para Nicarágua. Nicarágua fica perto de Guatemala. É como El Salvador, Honduras, Nicarágua. 2 países depois de Guatemala. Então, eu fiz. Eu fiz meu teste na Mas foi Nicarágua. pela Jocum também? Foi tudo pela Jocum? Todo este Que, tempo eu tenho trabalhado pela Jucum, na organização então, Jucum. existe lá Nicarágua, Jocum, É, são vários países, claro, estão mais de el 180 Jucum países. está en más de 180 países. Él está en toda América y en otros lugares, ¿no? Porque no es en otros lugares. Mas sim, nós estamos ubicados em muitos países e pela graça de Deus, né, eu tenho conhecido mais de 7 nações. Amém. E é todo pela Jucum. Bueno, todo pela graça de Deus, né, que Pela Ele deu um graça de lugar para mim. Deus, com certeza. Mas sempre na mesma missão, na Jucum, Juventude com uma missão. Porque eu, nossa, tu não sabe. Pode falar. Minha primeira impressão quando eu cheguei lá na Nicarágua, na base da Jucum, foi muito maravilhosa e marcou muito o destino e o propósito do que eu ia fazer na missão. Porque cada um tem seu chamado, né? Alguns são evangelistas, outros são professores e profetas e estas coisas, né? Então, a mesma Bíblia fala, a mão não pode querer ser um pé e o pé não pode querer ser uma mão, né? Todos funcionam de diferentes Verdade, formas. Então, verdade. eu estava buscando meu lugar no reino de Deus, Senhor, como tu vai me usar. Mas a primeira coisa que ele queria me mostrar é quem eu era, porque um perdido não vai poder guiar, um cego não guia a outro cego, né? Tu Verdade. tens que ter os olhos Certeza. abertos, saber quem tu és, para poder ajudar aos outros, Com aunque certeza. eu estou sozinho. Descobrir o seu chamado, né? Que durante a caminhada, muitas pessoas, mesmo começando a conhecer a Cristo, às vezes elas não sabem qual é o seu verdadeiro chamado, qual é o seu propósito de vida. É É, essa a questão. Por que que eu nasci? Né? Eu é, nasci para quê? Só para ser mais um? Só para trabalhar? Só para isso? Como eu estava te dizendo ontem na ligação de áudio, eu vou dizer aqui, ó, para vocês que vão ver, vão ver. Deus chama pessoas ocupadas. Ah, mas eu estou trabalhando. Deus chama todo mundo para a obra de Deus. Deus chama pescadores, Deus chamou Simão Pedro, Deus chamou Mateus, Deus chamou o médico Lucas, Mateus era cobrador, Deus chamou vários homens e mulheres da Bíblia. E a maioria tudo culpado. Tudo na sua profissão, tudo na sua vida, mas Deus chamou. E Deus chamando Simão Pedro, através da passagem de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11, que fala sobre a pesca maravilhosa. Só vou resumir. E ele era pescador. E ele tinha o seu equipamento, tinha o seu barco, tinha suas redes. E sempre conseguia pescar. Só que teve um momento na vida dele, uma noite, que teve o quê? Uma frustração de se esforçar, de ficar bastante tempo naquele lugar e não conseguir resultado, não conseguir nenhum peixe. Imagina voltar para casa, esposa não conseguir, sogra não conseguir, filhos não conseguir, de mãos abanando. No jeito dele, entende? No jeito dele. Só que ele parou e viu que tinha vindo um homem, alguém que ele já ouvia falar, Jesus. E Jesus vinha com uma multidão. E ele queria o que? Um barco emprestado. E conjecturando, eu gosto, não sei se você sabe, a palavra conjecturar. Tu estuda a Bíblia, mas tu entra dentro da história. ajá, Conjecturar, depois eu escrevo ali no privado. Conjecturar. É nós entrar dentro da história. é. Imaginar como seria. Então, ele escolheu um barco e viu vários pescadores. Só que quase todos tinham peixe. Aí, quando chegou na vez de Simão Pedro, olha, teu Não barco tá tinha. vazio. Esse aí que eu preciso aí. Aí ele ficou pensando assim, o Simão Pedro. Por que ele quer meu barco? Será que ele não sabe no meu cenário? Será que ele não sabe na minha situação? E até que ele sabia. Jesus poderia, no instalar de dedos, fazer um milagre e aparecer um monte de peixe na rede dele, no barco, ele vai embora. Mas ele não queria somente que ele pegasse esses peixes
e fosse embora. Além desse milagre, tinha o que? Um encontro. Tinha o que? Um convite. Para que possivelmente ele fosse o primeiro discípulo de Jesus. E aconteceu. E Simão Pedro, ouvindo Jesus, e indo mais uma vez lançar as redes lá no barco, ele foi. E quando veio tantos peixes que as redes iriam rasgar. Só que Jesus não deixou que essas redes rasgassem. Aí o que fez? O que aconteceu? Que Simão Pedro chamou os companheiros. Chamou esses companheiros, foram até ele, diz a passagem, e aí o que ele tinha recebido eram tantos peixes que ele teve que compartilhar com seus colegas, com seus companheiros, seus amigos. Então tem bênçãos que a gente recebe na nossa vida que são para nós. Amém. Mas tem bênçãos que são transbordantes. E a gente não vai ter como ficar para nós. Nós vamos compartilhar também com os nossos amigos, com nossos familiares. Porque não precisa ficar com tudo isso, porque ia sobrar. E às vezes iam eu rasgar, acho que não então tem bora sentido, compartilhar. né? Não tem forma, não tem jeito de que tu fique com algo tão bom para tu sozinho. O sea, automáticamente tu vai querer compartilhar com todos e dizer, pá, Deus fez um milagre na minha vida. Só na minha vida, entende? Então só para si, não. E o que ele recebeu, compartilhou com Tiago, João, entendeu? Filho de Zebedeu, foi compartilhado. E aí, depois de vivido o milagre, o que ele viveu? Primeira frustração, depois ele viveu o milagre, e depois ele recebeu um convite. Que convite que ele recebeu? Olha, Jesus viu o cenário, o milagre aconteceu, só que agora, né? Ele vai ter que fazer uma proposta, um convite. Tu tem a tua profissão, tudo bem, mas eu te faço convite para ti ser o meu discípulo. Deixar tudo, a tua profissão e segue. Como vai ser, não sei. Mas ele aceitou, porque ele viu o milagre, ele presenciou o milagre. O que ele teve um encontro foi sobrenatural, foi único. Ele deixou o barco, deixou as redes, deixou tudo ali e seguiu o mestre. E os outros que estavam com os companheiros também seguiram. Então, todo mundo viveu uma frustração na vida, todo mundo. Algum momento difícil. Chegou o milagre. Amém. Só que na hora que Jesus se convida, por que muitas das vezes nós ficamos com o pé atrás? Porque a gente não sabe como vai ser. E aí eu falo para você. Jesus, ele te faz um convite para ser o meu discípulo. Não somente ser um ouvinte, somente ser um seguidor, só para ocupar um banco, um lugar. Não. Mas para ser um discípulo de Jesus. Então nós temos que ser discípulos. O que a gente recebe não é somente para nós. Temos que compartilhar também com os outros. Fazer discípulos. Então eu acho interessante essa passagem. Entendeu? Então, frustração. É interessante mesmo. Porque lo que tu fala de que Deus faz um convite para nós, né? Eu lo penso deste jeito na minha vida, que antes de eu fazer uma ETEC, né? Com a Jocum, que não é que a ETEC seja mágica, ou que não, é somente que eu penso que nesse tempo da minha vida eu decidi me posicionar bem em Deus, né? Pero eu penso que Deus ali fez um convite para mim em dizer, deixa somente de olhar minha grandeza, agora olha para meu caráter. E eu pensava, eu muitas vezes nunca quis ver o caráter de Deus, né? Não queria olhar em que Ele é perdoador, que Ele é amoroso, que Ele é misericordioso, porque quando a gente recebe um convite para olhar no caráter de Deus, isso te desafia para que tu mudes, para que tu faz igual a Ele. Porque aqui vou novamente falando de identidade, né? Mas se tu é filho de Deus, significa que tu tem... Se tu é um filho, tu provavelmente te vai parecer a teu pai, né? Então, como meu pai é? Ele é alegre, ele é misericordioso, ele é justo. Essas coisas, né? Mas muitas vezes tu não queres ser como ele. Porque tu queres tua própria justiça. Tu não queres perdoar. Tu não queres dar misericórdia. Tu não queres sentir a graça de Deus. E eu pensava, eu lembro, né? Nesse tempo da minha vida, nesse tempo kairos da minha vida, eu não queria olhar para o caráter. Eu só olhava em que Deus é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é grande.
Ele é Glória a Deus. soberano, aleluia. Mas quando Deus me Aleluia. falava, eu sou perdoador, isso me confrontava. É, verdade. Porque a Evelyn não queria perdoar. Porque a Evelyn não queria dar misericórdia, né? Porque tu entendes, né? A misericórdia é não dar para aquilo que eles merecem, né? Não castigar as pessoas que merecem um castigo, segundo a minha mente. Verdade. Mas a graça de Deus me pede que eu, ainda que não dê o que eles merecem, que eu perdoe eles. E o perdão é graça. Porque ninguém merece o perdão, mas o Senhor deu graça para nós. E eu lembro minha briga com Deus nesse tempo, mas Ele teve misericórdia de mim, porque eu ainda não conhecia Deus de uma forma pessoal. Eu não me relacionava com Deus como eu faço agora. Eu falava para o pessoal na semana passada, procura passar tempo com Deus até que esto se faça uma convicção na tua vida. Que sea algo que tú no vas a trocar por nada. Que tú vas a decir, mano, como tú falabas, né? Eu estou recansado, mas eu vou procurar meu tempo com Deus. Eu vou Vamos ter buscar que ter o esse tempo. Senhor. Porque Verdade. Ele é minha prioridade. Ele é minha convicção. Se Deus não é uma convicção para tu, então não procure Ele. Mas eu te aconselho, né? Procura Deus até que Ele se faça uma convicção. Porque só Ele pode mudar aquilo que tinha um coração duro por um coração de carne. E tu lembra que uma vez eu compartilhei contigo a imagem do coração que eu tenho no meu quarto, né? Que é Sim. um coração que está sendo quebrado. E é isso que aconteceu comigo quando eu comecei a olhar o caráter de Deus, que é baseado no amor, né? Que Ele perdoa. E sigo pensando que isto tem muita conexão com a Páscoa. Amém. Ninguém vai entender a Páscoa. Ninguém vai entender a Páscoa sin olhar o caráter de Deus. Si tú no estás dispuesto a olhar o caráter de Deus en este tempo da Páscoa, tú solamente vai ficar com o coelho e com o chocolate. Mas tu precisa olhar o caráter de Deus para que o coelho e o chocolate fique de longe e tu consiga te encontrar com quem tu é. Não se Glória a trata da Deus. distração, se trata de quem tu é e para que ele fez o que ele fez neste tempo que nós estamos lembrando. Amém. Isso penso, né? Não, e é um ótimo pensamento. E a É. Páscoa vai ser sexta-feira, né? Sexta, sábado, domingo. Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, todo ano. Só que o que o mundo colocou, né? Colocou o comércio, colocou as vendas. E não é errado, né? Mas eu digo que a gente não pode esquecer qual é o verdadeiro significado da Páscoa. E a gente sabe que é Jesus. Jesus que foi preso, foi traído por Judas, por 30 moedas de prata, foi levado, né, para a prisão, depois para o sinédrio de um sumo sacerdote, Caifás, e depois ele foi julgado pelo Caifás e por outras pessoas que estavam ali, os religiosos, os fariseus, e eles tentaram achar alguma falsa testemunha, alguma acusação contra esse mestre, e não achavam. E quando achou, ele achou que ele se considerava rei dos judeus, o Senhor, né? E edificando a igreja em 3 dias. Então, acharam motivo, entende? Só que, mesmo assim, eles sabendo que é o Senhor, eles prenderam Jesus, condenaram Jesus e foi levado também para Pilatos. Só É. que o Pilatos, como presidente ali, na época, na Judéia, ele sabia que ele era inocente. Só que o que existia na Páscoa? Vou tentar contar um pouquinho, vamos aproveitar, né, a oportunidade. A época da Páscoa. Existia a Páscoa já. Só que o que aconteceu? Que Jesus foi traído, né? Jesus foi levado preso, depois ele foi numa audiência sendo condenado. E existiu que cada ano existia um preso que iria ser solto e outro ia ser crucificado. E chegou nas mãos de Pilatos esse Jesus. Rei dos judeus, o Salvador, o Messias, o que cura, o que liberta, o que salva, né? Ele recebeu Jesus assim.
Só que ele viu que ele era inocente. Só que ele levou Jesus para o povo, para a multidão decidir, com Barrabás, que era um prisioneiro na época. E ruim esse prisioneiro. E aí? E aí ele foi levado, os dois ali, para a multidão, para as pessoas, e o Pilatos conversando ali, falando para a multidão, temos dois condenados, Jesus e Barrabás, né? Um com sangue inocente e o outro, né? Uma pessoa presa, uma pessoa que já fez coisas erradas. Quem vocês querem que seja liberto, que saia daqui, né? E aí a multidão gritava, Barrabás, Barrabás, Barrabás. E Jesus, quando falaram de Jesus, gritavam que Jesus fosse condenado, entende? Então a população, aqueles que estavam ali, escolheram Barrabás e não escolheram Jesus. Escolheram Jesus para que fosse crucificado. E mesmo Pilatos tendo piedade com ele, porque disse, ó, porque ele não fez nada de errado. Por que eu vou condenar ele, entende? Então, mesmo assim, a população, as pessoas escolheram Barrabás em vez de Jesus. Mas tinha que se cumprir, tinha que se cumprir as profecias para que ele pudesse ser crucificado, para que ele pudesse passar por tudo aquilo. Aí foi chicoteado, foi maltratado, foi cuspido, né? Ele foi levado na cruz. Até teve um irmão sirineu, Simão, foi ajudar ele a levar a cruz, né? E quando chegou a hora com mais dois ali sendo crucificados, ele sofreu. Ele falou, pai, tem aqui as passagens aqui. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu, ele sentiu, mas por amor a nós, ele não negou, ele não desistiu, ele carregou aquela cruz, porque aquela cruz significa todos nós. Aquela cruz significa os nossos pecados. E tem naquela cruz ali. E não é fácil, No, porque na nossa vida nós temos que levar a nossa cruz. Muitas das vezes é pesada, muitas das vezes é uma cruz, a gente acha que é incapaz de conseguir, mas o Senhor nos deu um fardo, prossiga. O Senhor não vai nos desamparar. E aí ele foi levado, ele foi escoteado, ele foi pregado no madeiro, né? E uma hora ele foi ao Pai. Só que depois de 3 dias ele ressuscitou. E a história contava que a guarda lá do Império, eles tentaram de tudo para que os discípulos, imaginando que eles pegassem o túmulo de Jesus. Eles tentaram de tudo ali, para não deixar. Aí vem um anjo do Senhor, os guardas se assustaram, pelo que vem, o que Deus tinha mandado anjos para poder remover aquela pedra, os guardas saíram dali, removeram aquele túmulo, porque Jesus já tinha sido ressuscitado. Sabe o que Maria e a Maria Madalena, estavam ali, duas mulheres ali, né? Porque elas tiveram um encontro com o Senhor, que ele já tinha sido ressuscitado. E depois ele teve um encontro com discípulos, até que alguns discípulos se assustaram, mas diz, né, Mateus 28, 19 e 20, os últimos versículos, né, que nós temos que batizar, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazer esse id, né, e levar a boa palavra, né, para todas as nações. Temos que fazer esse id do Senhor, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e levar a palavra de Deus, deixando para os discípulos o encarregamento. Vocês vão levar a palavra, vocês vão fazer o que eu já fiz nesse tempo, e vocês vão ganhar muitas almas através do que Jesus fez, nos dando uma oportunidade de estarmos aqui, porque a cruz faz com que a gente possa seguir o caminho de Deus e sermos salvos. Sabes que uma coisa que agora veio para minha mente, né? No meio, bueno, eu quase sempre acostumo a ler Lucas na história da crucifixão e essas coisas, neste tempo especificamente, porque eu gosto de me examinar, né? E pues agora especificamente está dando Deus agora mesmo, uma perspectiva diferente, né? Porque eu sou muito de louvar ao Senhor, eu amo muito louvar. Não sou tão boa, mas eu gosto. Eu também não sou muito, eu gosto de louvar, não em público, porque eu sei que não vai agradar. Não Mas vai eu dar sei que o muito que está certo. dentro do meu coração, a gente louva. Eu louvo no meu quarto, eu louvo quando lavo um prato, eu louvo quando estou comendo. Eu louvo também. Mas eu pensava, agora pensando, né, vendo isto da crucifixão e como se vai dando desde a Santa Ceia para quando entregam a Jesus e todo o que vai acontecendo.
Deus colocou uma canção no meu coração, agora que eu amo muito, eu gosto, e é esta de Ele me ama, oh, Ele me ama. E quando tu olhas na história do que aconteceu, através, eu penso, né, através deste louvor, mano, não tem como não te quebrar, porque ele te ama. E eu vou me quebrantar aqui, mas porque para mim é muito forte. Eu, a Bíblia fala, né, que as pessoas que tiveram muitas coisas que foram perdoadas são as que mais amam. E eu sou Amém. uma delas. Eu, se eu conseguisse ter um lema na minha vida, eu pudiese ter esse versículo aqui na minha frente. En español es al que mucho ama, al que mucho se le perdonó. Amém. E eu sou essa pessoa. Eu sei quanto ele me perdoou. Mas, aí, além disso, ele me ama. E ele não me amou no passado, ele me ama. Ele está me amando todo o tempo. E eu sou muito grata ao Senhor. Eu vou procurar não chorar. Não, Não porque tem problema, porque a presença de Deus, quando a ela gente vem, precisa, cada né? um se expressa de uma maneira. A gente tem É, que chorar, a gente tem mas que se ajoelhar, a gente tem que se tu olhas clamar. a Não, não esto, é meu feio irmão, chorar, porque a gente chora porque é a presença. E a é, gente tem que colocar para fora. Não é um é, sentimento, é, entende? Não é somente uma emoção, entende? Mas é, é a presença. Como a presença Davi, de Deus. Davi bailava, Davi dançava, e a esposa Mical, diz a Bíblia, lá em 2 Samuel 2,16, que a arca do Senhor veio até a terra dele, que ele era rei. E mesmo ele sendo rei, mesmo ele tendo a coroa, mesmo ele tendo as vestes, mesmo ele tendo que ser formal, na hora que a arca do Senhor chegou, ele tirou o quê? A coroa, ele tirou o manto real, ele tirou certas roupas, vestimentas, que geralmente um rei não tira, porque ele não perdeu o quê? A essência de adorador que estava dentro dele. Porque É, mesmo sendo um pastor de ovelhas, Deus tirou de um pastor de ovelhas. Então sabe a história? Que ele enfrentou Golias, né? É um homem grande, através de uma pedra, ele foi lá. Mas não foi somente disso, porque quando Deus te colocar em um cargo maior, quando chegou para ele de ser rei, ele não perdeu a essência. Ele tirou aquela coroa, tirou aquelas vestimentas e louvou a Deus e adorou a Deus. E a esposa ficou assim. Por que que ele está fazendo isso, né? O que que é, até a esposa dele questionou, que era para apoiar, que era para estar adorando junto, entende? Não era uhum, bem, mas como um rei fazer isso? E aí diz aí a passagem que a Mical desprezou ele por ele ter feito isso, mas não, porque nós quando estamos buscando a Deus, uns choram, outros dançam, outros pulam, talvez outros não tenham reação, entende? eu Muito. choro muito Cada um é na cada um, presença entende? do Senhor. Mas que para mim tem muito sentido. Tem muito sentido. Ele me amou, ele te amou, mas eu me quebranto, né? Porque eu penso quantas pessoas agora, não vou falar por aqueles que não têm escutado a palavra de Deus, mas vou falar por aqueles que têm escutado, mas ainda não compreendem. Isso é o que me quebranta, porque penso, né? Eu fui uma das que não compreendia. Ainda não, eram muitas coisas para mim. Era assim, mas o amor de Deus. Ui, a princípio eu queria conhecer, mas depois eu queria entender, porque não entendia esse grande amor. E ainda na cruz eu falava, pai, por quê? Por que tu fez isso, pai? Ninguém merecia, nem eu, né? Eu não merecia. Nenhum Ninguém. de nós merecemos, mas a graça nos alcançou. As É. misericórdias do Senhor alcançou a nossa vida. E ele falava isso, é minha graça, é meu amor. E marcou muito na minha vida. E agora, muitas das coisas que eu falo da minha experiência com conhecendo a Deus, né?
conhecendo o amor de Deus, conhecendo quem Ele é, dia com dia, experimentando, não somente um conhecimento aqui, porque para que teu coração ponha em prática algo, tua mente tem que entender primeiro. Se tua mente não entende muitas coisas, isso não vai baixar a teu coração e tu não vai conseguir praticar ele com entendimento. Não se trata solamente de conhecer letras, sino de entender o que as letras estão te falando. Conhecer o verbo e entender o que o verbo significa. O verbo amor. O que significa o amor de Deus. E a Glória. Bíblia mostra isso, né? Ele morrendo, ele ressuscitando, ele redimindo, porque vendo a vida de Pedro, né? Quando ele fala, Pedro, tu me É um amas? amor único, é um amor verdadeiro. Que É, nos ama como nós somos. A gente pode entrar como estás, pode entrar na igreja, na casa de Deus, como estamos. Mas aos poucos a gente vai mudando, quem sabe alguma coisa, renunciar às nossas vontades para fazer as vontades dele. Coisas que a gente deixa no passado que nos impediam de estar diante de Deus ou que atrapalhavam o nosso avanço. Um vício, uma prática, uma escolha errada, mas não é o fim. Muitos colocam um ponto final, mas o Senhor quer escrever a nossa história, colocando vírgulas, parágrafos, e combatendo o bom combate, é, E como diz lá o apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e nós é, temos que percorrer essa carreira. Uma carreira árdua, uma carreira que é difícil. Quando é fácil, vai fácil, mas quando é difícil, eu sei que vale a pena ser fiel ao Senhor. E a gente, nos dias difíceis na nossa vida, a gente chora, a gente se ajoelha, a gente fala com Deus, com alguém que a gente confia, e a gente mesmo não consiga se expressar, mas ele chega diante do Senhor quebrado, esgotado. Quem sabe a gente quer pensa em desistir. Aí a gente lembra, ó, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, o Senhor nos chamou e até vocacionou também para uma grande obra. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deus escolhe, só que poucos querem se determinar a fazer. E a gente não faz por exemplo, para status, para que o nosso nome não, é para que ele reina, é para que ele vive e reina para todo sempre, é para Deus. Como eu estava te dizendo, em outra videochamada, a gente não está aqui para a gente ser conhecido, é para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome de Deus seja conhecido. Entende? Não, é esse o propósito, entende? Qual é o propósito nessa terra? Entende? Para uns, missão, para outros, evangelista, para outros, mestre, professor, pastor, obreiro, ofertante, dizimista, porque tem que ter. E cada um foi vocacionado, chamado para uma determinada área. E a gente é, faz por amor. Não, se não me vem o amor. É amor. Tu tem que amar. Para viver o evangelho, tu tem que amar almas. é, Imagina nas missões que tu já foi, do que tu está fazendo. E onde tu está hoje em dia, aqui na base missionária de Vera. É por amor. Pessoas que tu não conhece, quem sabe em situações complicadas, quem sabe histórias difíceis, e quem sabe poucos iriam. Aí Deus nos capacita, nos dá, a ousadia e também a vocação, e temos que amar aqueles que o mundo rejeita, pois o mundo vai julgar, o mundo vai apontar, o mundo vai pisar em nós, que é assim o mundo, mas o evangelho não, o evangelho é para nos amar, é para nos acolher, é para nos receber, é para nos ensinar e a pessoa não querer voltar para aquele caminho. Ó, é, se tu seguir, se tu aceitar Jesus, ter um encontro contigo, a tua vida muda. Eu tava vendo uns vídeos, tava conversando aqui com a minha mãe. As pessoas só vão nos ajudar se a gente estiver em movimento. Se tu estiver parado, tá aqui sentado e não reagir, ninguém vai nos ajudar. As pessoas vão nos ajudar, por exemplo, tu tá suando, eu tô trabalhando. Tu me viu ontem lá trabalhando. Olha, eu tô com sede. Vai vir uma pessoa aqui, vai me dar um copo d'água. A pessoa vai mandar aqui, vai mandar um maná, um pão. Mas tu tá em movimento, tu tá fazendo, tu tá se esforçando. Tem aqui também uma bolachinha aqui também. Tava aqui. Entende? Então,
Deus vai mandar recursos quando a gente está em movimento. De onde? Não sei, mas Deus vai usar pessoas, entende? Para Uhum. nos abençoar. Mas se tu tá parado, não reage, não quer se ajudar, também não, aí não adianta. Então, É, quando a gente está percorrendo o bom combate da vida, estamos fazendo missão, tô com sede, vai vir a água, tô com fome, vai vir o maná, entende? Vai vir, vai vir. Isso é certo, porque tu está fazendo para Deus. E para Deus, Deus não vai nos amparar e vai mandar os recursos para nossa vida. uhum. Os recursos, eles vêm. Então, a Páscoa não é o comércio. Por isso que a gente tem que ensinar desde cedo. A gente vai ensinar como é que é. Se tu pesquisar no Google, se tu pesquisar em qualquer site, bota a Páscoa, vai dizer é uma fé cristã, independente se é evangélica, católica, vai aparecer é cristã. Aí as pessoas querem enfeitar. Não precisa. O mundo vai enfeitar, porque é mundo. Nós temos que Uhum. pregar a verdade. E é a É, verdade. É a verdade. Sexta-feira. Sexta-feira da paixão, é crucificação. Tu quer comer peixe? Come peixe. Quer comer bacalhau? Quem não gosta de peixe? Quem não gosta de bacalhau? Quem não gosta de aproveitar? Mas saber qual é o verdadeiro significado. E que é Jesus esteja mesmo. na mesa. Quando tu estiver Sim, almoçando, quando estiver em família ou com teus irmãos, saiba qual é o verdadeiro significado da sexta. Qual é o verdadeiro significado no sábado. Qual é o verdadeiro significado no domingo, que é o principal, que é a ressurreição, suscitou entre os mortos. E é, Jesus é o dono da nossa vida. O Senhor é o dono de tudo, é a razão. Do céu, do inferno, da terra, da criação, é Deus. A gente serve o Criador. Isso que as pessoas têm que entender. Entender. Então, o feriado, a Páscoa, né? Se é uma data, eu digo que nós temos que buscar todos os dias, não somente uma data. A data tem, mas Jesus tem que ser adorado, reverenciado, celebrado dia após dia. E sempre a gente pregando a cruz. É a cruz que faz nós estarmos aqui. A salvação é uma sim. salvação na nossa Uhum. alma, na nossa vida, nos nossos semelhantes, na nossa família. É o que faz nos dar direito de termos uma vida com Deus, uma vida abençoada, de andarmos na porta estreita. Tem a porta larga, a porta estreita, mas a porta estreita é que leva ao reino dos céus. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino É de o reino de Deus. Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. É buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas serão acrescentadas. Não é o trabalho, o materialismo, a fama, o dinheiro. Não, esquece. As demais vão vir. Deus vai prover. É reino, é Deus. Então a gente tem que viver o melhor, né? Cada dia, com intensidade, com amor, com gratidão ao Senhor. Entende? E esse é o verdadeiro significado da Páscoa, né? É celebrar, né? Ah, mas Jesus foi crucificado. E se ele não fizesse aquilo ali, a gente não estaria aqui. E quem É, sabe a nossa vida seria diferente. Ah, quem sabe um Eduardo diferente, uma Evelyn diferente. Quem sabe só trabalhando e vivendo e crescendo, né? Mas sem ter encontrado esse amor. E quando esse amor veio, para uns veio mais cedo, para outros veio mais tarde, mas chegou. Quando chegou, a gente quer estar junto. A gente quer viver, a gente quer chorar, a gente quer se derramar, a gente quer ser uma Ana na vida. Que mesmo é, chegue num templo sem palavras, mas as lágrimas derramadas, a gente quer orar, mas ação, oração, orar e agir. Quer viver, quer estar no campo missionário, quer pregar, quer acolher, tem que ter amor. E amar também aqueles que vos odeiam. Bah, aí é difícil. Imagina quando tu conhece alguém que fala mal da gente, fala mal de você. E aí, como é. eu Aí, conheço muitas pessoas que falam diferentes línguas também. é, Mas o e Senhor é falam bom, mal. E todos por eles que são falar mal? tradutores. Mas eu pergunto, olha, se a gente não fez nada, deixa que falem. Desculpa a mente. O importante é falar dele, não dos outros, de Jesus. Que fale menos a gente, fale mais dele. É, Mais dele, entende? Porque aí são pessoas que não têm, ainda não tiveram um encontro com Deus, entende? Então a gente tem que ser o Cristo. E se Cristo, ele pregou a verdade, ele viveu o evangelho, né, com tantos sinais, prodígios e maravilhas, e foi rejeitado. Então, se, é, se ele foi,
A gente não tem como agradar todo mundo. Felizmente, não tem. Não tem uma pessoa que recebe 100% elogio. Não tem. É difícil, ó. É quase, eu vou dizer, é impossível, é impossível. Não tem ninguém que não seja confrontado. Mas eu digo que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ser filho, a gente tem que fazer o nosso e fazer, porque o reino de Deus é por esforço e amar as pessoas, amar quem vos odeia e orar, querer o bem e deixe que fale, É, quem fala, fale. Porque para falar, muitos falam, para pagar, e é, falam. O importante é fazer, fazer de coração a Deus, entender? é, Glória a sim Deus. mesmo. Assim mesmo, meu irmão. Assim mesmo. E queria falar, vamos focar mais nas missões. Agora vamos voltar para a missão. Quando tu vem para Ribeira? Quando tu vem para cá? Para Para Ribeira? Rivera, eu vim a Rivera o ano passado, em dezembro. Sim, eu estava, bueno, para o campo missionário. Então, o ano passado, primeiro, eu fui para lá, para Curitiba. Eu estava fazendo um treinamento da aconselhamento. E então, depois disso, o fundador da base da Jocum Rivera, ele me convidou para vir. Mas eu recebi o convite mais como um tempo de, eu vou falar de férias, mas era mais um descanso que eu precisava na presença do Senhor, porque quando tu recebes muitas coisas, tu precisas processar o que tu estás recebendo para fazê-lo parte da É, tua vida, né? sim. Então, ele me falou, bueno, se tu gostaria de ter um tempo com Deus, eu te convido a conhecer a base. Eu acho que vai ser um bom lugar para tu, para estar, para te conectar mais com Deus. E eu aceitei o convite, né? De Brasil, de Curitiba, eu vim para cá. E, nossa, eu venho a la base o 15 de dezembro do ano passado e isso foi esse dia foi maravilhoso. Quando eu vim para este lugar, né? Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é orar. Eu gosto de orar ao Senhor e Isso, buscar a presença orar, do que Senhor. consagrar a Deus. Provérbios É, 16:3. Consagra ao Senhor. Tudo que tu for é, fazer, que os teus planos e é projetos mesmo. serão bem-sucedidos. Mas eu perguntei para o Senhor, né? Pai, eu estou indo lá, mas eu peço para tu que tu me dê o propósito. Eu não quero andar errante, Senhor. Eu quero que tu fale para mim, porque eu estava em um tempo muito, em uma transição, né? Onde tu tem que tomar uma decisão do que o Senhor quer fazer na tua vida e como tu vai te enraizar em um lugar, echar raízes. E eu lembro que o primeiro dia que eu vim para cá, nossa, a presença do Senhor não me deixou tranquila. Eu estava pronta para deitar, né, para descansar. Eu acabava de viajar como 24 horas e eu falei, pai, eu preciso mais. A presença do Senhor foi tão grande neste lugar que eu comecei a chorar e chorar. E eu dizia, o que acontece? E eu falei, pai, eres tu. Tu Amém. és quem está aqui, Senhor. E eu comecei a falar, pai, vem, vem, eis-me aqui, esta é tua casa, este é teu templo, vem, mora aqui. Faz tua vontade, Pai, mas não me deixe. Eu lembro que essa noite eu orei como, não sei, como umas 3, 4 horas, 5 horas. Não lembro bem. Mas eu sei que eu deitei bem tarde mesmo. E eu orei e ali o Senhor começou a falar que Ele estava me chamando para ficar na sua casa de oração. Que Ele ia fazer coisas na minha vida. Que eu precisava sua presença, além de qualquer conhecimento, né? Aunque o que eu recebi foi muito maravilhoso. Mas quando tu põe o conhecimento e a presença do Senhor juntos, isso é poderoso, porque todo conhecimento vem de Deus. Mas se tu usas para impactar o reino de Deus, né? Para expandir o reino de Deus, isso é muito, muito maravilhoso. Então, eu comecei a orar mais, né? Porque Deus deu certas palavras para mim para ficar. Para estar neste lugar, para impactar. E eu lembro que eu falei, pai, eis-me aqui.
E foi muito incrível, né? Porque Deus já tinha falado palavras para mim. Mas depois, ao dia seguinte que eu acordei, eu lembro que eu tinha mensagens de diferentes pessoas, eh, mandando palavras que eram similares a lo que Deus já estava me falando. Então eu falava, Pai, siga confirmando tua vontade, porque eu estou disposta a te obedecer. E então, desde então, eu tomei uma decisão e eu falei aqui, eu falei, olha aí, Deus está me falando de ficar e eu Amém. vou fazer. Glória, E é isso, assim estou, creyendo no que Deus está glória a fazendo na Deus. minha Das vida. férias, ficou. Não saiu, então. É Tá. mesmo, é mesmo. E a gente sempre falava, o que missionária vai tirar férias em uma base missionária? Eu falei, tem que ser Deus mesmo que me manda a Poderia esse ser lugar. numa praia, poderia ser em algum lugar diferente. É, provavelmente. Todo mundo gosta. O que é férias? Férias, tu vai para algum lugar, né? Geralmente tu vai com alguém ou vai sozinho, não sei. Vai com um grupo de pessoas ou consigo mesmo e vai passear, vai conhecer paisagens, vai conhecer uma praia, vai descansar, né? Mas Aí Deus tu me falou escolheu para mim. através de alguém algo diferente. Era descanso também, mas provavelmente era Deus te dando sinais e tu pedindo confirmação para provavelmente como seria o teu futuro e como seria o teu ano também, né? Porque era final de Sim. ano. E final de E ano, foi muito maravilhoso, né? Porque eu tive, depois de isso, eu tive muitas experiências. E foi muito marcante para mim, porque eu dizia, Senhor, tu és bem sábio, Pai. Tu faz essas coisas perfeitas, né? Quando eu, depois de uns dias e depois que eu estava conhecendo mais o lugar, eu, pouco a pouco, né? Eu estava dando-me conta do que o Senhor quer fazer. E como ele está impactando na vida das pessoas. Então, eu estou aqui, né? Até que o Senhor me fale que me mova, eu não me moverei. amém. Mas por agora eu estou aqui e foi muito, tem sido muito uma bênção para mim. Conhecer pessoas, falar mais o português. Eu te falei, né, que eu falo inglês, mas uma coisa que eu estou experimentando é a importância de falar com Deus na minha língua, pessoal, da minha língua materna. Do meu Língua de coração, né? origem. Porque. Ah? De origem. A de origem. A A de origem origem. seria a primeira língua que tu aprendeu. Eu penso, eu consigo conectar com Deus em diferentes línguas. Eu consigo fazer isso. Eu posso ler uma Bíblia em inglês, em português, em Achi, em Misquito. Eu consigo, né? Mas neste tempo, especificamente, Deus está me falando da importância de falar com Ele na minha língua e ler Sua palavra na minha língua. E eu pensava, o que é isso, né? Porque eu consigo ver o impacto que faz na vida de uma pessoa quando tu fala. Por exemplo, se eu te falo em espanhol, pode ser uma benção, pode que tu me entenda, pode que não. Mas quando eu falo em português, eu consigo conectar mais com você, né? E eu mesmo com Deus. Deus faz, Ele está falando isso comigo. Eu sei que eu posso falar contigo, Evelyn, em diferentes línguas e tu vai entender mais. Solamente en tu língua tu vai te quebrantar. Y Amém. eso me impactó, Impactou. ¿eh? Porque es verdad. Nas outras línguas eu consigo ser Evelyn com muita inteligência que consigue falar línguas, mas na minha língua eu sou só a Evelyn que consigue escutar e obedecer aquele que está chamando meu nome. Glória a Deus. É. Então, imagina, já falar uma língua a gente já fala. Imagina, falar tantas línguas, né? Já é maravilhoso o que Deus faz em nossa vida. Mas Deus falar exatamente na língua de origem, da sua identidade, como tu estava falando, da identidade, da gente chorar, da gente se quebrantar, coração contrito na presença de Deus, ele falando conosco, e era só para ser uma viagem, quem sabe de bate e volta, para voltar para Curitiba, e aí conhecendo a base,
aos irmãos, o ambiente, presença de Deus, e isso tem motivo ainda mais confirmando para te ficar, né, um tempo que for, né, porque Deus tinha algo Deus tinha algo reservado para sua vida. Só que a gente tem que aceitar, pedir orientação, me confirme, e aí confirmou. Então tu tá aí, agora acho que já são 4 meses, vamos dizer assim, né? 4 meses, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, 3 meses e meio, 4 meses. Então já Ajá. tá aqui, tá gostando, quem sabe conhecendo a cidade, as cidades, eu acho que existem 2 cidades vizinhas, e é uma fronteira grande, tem a É, Ribeira, deve conhecer es mais o bien lado da grande. Ribeira, tem Livramento, imagina, Ujú. são fronteiras que são unidas, né? E isso é importante. O que Deus faz em nossa vida e faz com que a gente continue na caminhada. E o Senhor falando conosco todos os dias, né? Na nossa língua, isso é importante. E nós temos que continuar. E eu pelo que eu vejo, a Joconde de Rivera é um lugar abençoado, é um lugar que tem comunhão, que vocês estão unidos. Vejo que tem vários projetos, vejo que tem várias iniciativas, que existe muito estudo. Tem muito estudo. Eu vejo que tem muito seminário, tem até projeto de futebol que eu vi ali projeto de evangelismo, vi ali que tem acampamento, vi ali que tem culto, vi ali que tem discipulado. A minha visão, pelo menos, é uma visão muito boa. E isso que é interessante, evangelizar. E quem sabe ali no ambiente, não sei se deve ser que a maioria não seja da própria cidade, seja de territórios diferentes, acho, a minha visão. En Nashocum tú puedes encontrar personas nacionales e internacionales. Nacionais. Aquí nós temos pessoas de Chile, eh, de Brasil, eu que sou de Guatemala, estrangeira, né? Mas eu sei que há mais pessoas, pero como eu ainda não conheço todo o pessoal, eu É, acho, né? é bastante. E você de É Ribeira muita é gente. uma base, como é que é? É uma base, não diga igreja, é uma Uma base base missionária grande, que não é? recibe, que recibe missionários, mas também envia missionários. Nós Envia sempre estamos com missionário. a visão de movimentar, né? Não somos um lugar que está parado, é um lugar que está em movimento, fazendo a Deus conhecido em las diferentes formas que Deus nos dê. De Amém. todo, de todo ou de qualquer forma, nós vamos a fazer que Deus seja conhecido. Pode ser através do evangelismo, né? Dar comida nas ruas, orar pelas pessoas. Eu fiz isso há um pouquinho, Eu vi não uns lembro que dia. vídeos, eu acho que era na Praça Internacional. Tu já conheceu a Praça Internacional? Mas eu gostei demais. Eu amo evangelizar, é minha área favorita da minha vida. Mas eu amo isso, porque e é isso, né? Ir pelas pessoas que estão ali, para que eles possam ver que Deus está enxergando eles. E eu orava por um homem, né? Nós já tínhamos terminado o tempo de evangelismo, de hecho. E eu lembro que eu iba caminhando com um grupo de pessoas e eu só via o homem. Nossa, isso foi maravilhoso. Ele estava sentado em uma coisa que tem uma estátua ali. Não sei o que era realmente. Mas eu só iba caminhando, lista, pronta para ir para minha casa. Era de noite, eu acho que às 8, 9, por ali. E eu olhei para o cara, o homem, né? E eu falei, ei, como é seu nome? Em português, né? E isso que, sendo bem honesta, eu acho que meu português ainda não está muito bem. Não, mas tá Mas bem, sim, eu entendo. eu, Tá eu bem. falei, ei, como é teu nome? Ele me falou, eu me amo. Ele me falou seu nome. Eu falei, assim direito, olha aí, eu estava pensando em este louvor e eu acho que o Senhor está falando esto para ti. E era este pedaço de louvor que fala, quem mandou tirar as redes? Quem mandou você parar? Separar. Volte para o mar alto, que em lugar de tua vergonha eu vou te honrar. E o cara começou a chorar. E ali veio a palavra de Deus, né? Eu falei, o Senhor te fala tirar, jogar, tirar as redes, vai lá, não fique ali. Tu és chamado para a sua presença. E ele começou a chorar, eu orei por ele e por outra pessoa que estava ali.
E depois que eu terminei, ele falou, eu ia à igreja, mas eu me afastei. E começou a chorar e ele falou, e o Senhor hoje me falou, e que não sei o que, eu falei, olha quanto te ama o Senhor, que ele aí na fronteira, ele te fala, volta para tua casa. Eu estou te esperando como filho que conhece o caminho de volta. E, Amém. mano, foi uma coisa maravilhosa. Eu glorificava a Deus e eu falei, pá, eu amo isso, Senhor. Eu amo fazer conhecido o teu nome porque a gente tem que conhecer teu amor, que tu és real. Ele é real, ele é vivo, ele é. E esse é o maior objetivo. E pela evangelização, hoje em dia a gente vê menos. Tem, mas é menos. Mas quando a gente Uhum. faz, a gente consagra, alguém vai ser alcançado. E você já ia embora. Aí tu vê que tinha um homem ali no obelisco. Tem duas bandeiras, Brasil e Uruguai, aquele relógio grande ali é obelisco. Deve ser essa palavra, obelisco. Na praça. E geralmente ali, quando é à noite, tem ambiente de pessoas, moradores de rua, pessoas que estão ali. Deve ter turista também, mas tem pessoas moradores de rua. Tem ali. Tem. Sim. Pessoas ali que estão, não tem teto, quem sabe sem condições de vida e vivem ali. E que bom que através que essa pessoa e vocês foram até ela, né? Ou ela foi, ou vocês foram, porque é uma Todos alma. nós, todos os que estávamos ali fueron, fuimos e foi bem, foi uma Foi bom bênção. Foi de bom ir demais. ali, entender. Porque se fosse embora e deixassem ali, não sabe, a gente não ia saber como seria. Porque era uma Uhum. alma perdida, uma alma que estava perdida, estava desorientada. E vocês foram até o encontro, eu estou imaginando. E indo até o encontro, escutaram. Quem sabe essa pessoa não conseguiu se expressar totalmente, mas estava o quê? Um vazio, estava um semblante ruim, de tristeza, de desânimo, de sem Sim. direção, de sem expectativa de vida, que através do que? De uma voz, de um ombro amigo, de uma oração. É isso que a gente precisa. Como nós como somos instrumentos de Deus, precisamos orar, interceder e orar com essa pessoa. E não é feio chorar, não é feio É, desabafar, porque muitas vezes o ser humano é um coração de pedra. Eu já fui um coração de pedra, pelo menos. Um coração que muitas das vezes a gente não expressa, a gente não fala para ninguém nem para Deus. A gente acha que é dono da razão e não é sempre. E que o uhum. homem não chora, que mulher não chora, isso é uma mentira. Todo mundo se emociona, eu digo assim. Mas eu digo que a gente precisa ser um canal de bênção. E quando vem a oportunidade, a gente não pode perder. É uma alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro E e nós perder a perdemos sua nossa alma? alma. É É, melhor tu lutar por uma alma. Vale mais ganhar uma alma do que. Tem uma passagem, né? Que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. É amém, é a verdade. mensagem da parábola da ovelha perdida, né? Que as É, 90, que as Lucas 15. 99 estavam no caminho, estavam na direção, e uma Hum, estava perdida, uma estava desorientada. Então, essa uma que estava fora do rebanho, a gente não precisa julgar, a gente tem que acolher, receber, ir atrás daquela alma, ir atrás daquela ovelha, entende? Então, vocês fizeram, oraram, não sabemos como ela está, mas aquela oração com certeza teve um impacto para que ela pudesse querer buscar Deus, se interessar. hum, E como tu falou, estava desviada. Estava fora da presença de Deus. E foi isso que fez ela provavelmente querer voltar. Porque quando a hum, gente sai, é difícil voltar. A gente não tem por que sair. Sair para quê? Porque quando a gente quer voltar, vai voltar o quê? Destruído, vai voltar mal, vai voltar caído. Mas Jesus veio para nos receber e como nós, como bons samaritanos, erguer a mão para aquele que está caído, dá o alimento, dá o maná. E como Jesus é a fonte de água vida. Né? Existia a hum, mulher samaritana, que ela foi lá no poço, lá, sozinha, e Jesus, sabendo o cenário dela, deixou todos os discípulos e foi lá, até encontro com ela. João capítulo 4, versículo 13 ao 14. E Jesus, sabendo o cenário dela, que ela tinha vários maridos. E só que Jesus não veio para julgar, Jesus veio especialmente para ter encontro com essa mulher. E muitas das vezes hum.
somos uma mulher samaritana. Você aí, muitas vezes, se achamos infelizes, incapazes, sujos. Será que o Senhor vai nos receber como nós estamos? E a gente se questiona, sem autoestima, sem expectativa de vida. Mas Jesus queria uma água, perguntou para ela. E ela até ouviu, né? Olha, por quê? Por que que eu vou te dar água, né? Eu fiquei pensando, por que que tá aqui até? Ela se questionou. Porque ela é a única água dela para levar do poço para poder voltar. Só que é uma água natural. Essa água aqui, ela vai tirar uma sede. Momentaneamente vai tirar a sede. Mas Jesus queria o que oferecer para ela, não uma água momentânea, como essa água aqui que nós tomamos, mas ele é a própria água, é a própria fonte da vida. E ele falando com ela, se tu tomar a água que eu te der, jamais será sede. Que água? Essa água que nós tomamos hoje em dia. Que quando Jesus vem em nossa vida, não vamos ter mais sede de procurar outro caminho, de procurar outra direção, de escolher outra escolha de vida. Não. Essa água é o Senhor. E quando ela teve esse encontro com ele, ela foi voltar para a cidade, se maravilhou, falou de Jesus, que era lindo, que era maravilhoso, que é o Salvador. E ela teve um encontro com Jesus, essa mulher samaritana. Mesmo ela sendo pecadora, sendo impura, ela se via assim, entende? E Jesus fez o convite, Jesus fez o convite para nós também, para você. Olha, pare de tomar outras águas, pare de fazer outras escolhas. Escolha o caminho de Deus, escolha a fonte da vida. Se tu escolher o que Jesus está te orientando, pedindo, tu jamais será aceito. Glória a Deus. Que maravilha, né? E Uma Deus sempre passagem está fazendo esse convite para todos, não? Ele sempre fala, vem a mim, eu sou a fonte da vida. Vem a mim, aquele que tenha sede, como as bem-aventuranças falam em Mateus 5. Bem-aventurado aquele que tem fome, porque ele vai ser saciado. Bem-aventurado aquele que chora, né? Porque ele vai receber consolação. Mas bem-aventurado é por aquele que vem ao Senhor quando ele está quebrantado, quando ele está com fome, quando ele está com sede, né? Porque vai ao lugar correto, que é ele. Então, é Deus fazendo o convite todo o tempo para buscar no lugar correto, na pessoa correta, em seu tempo. Amém. Deus é fiel. Que maravilha, né? E hoje em dia, tu está aí na Jocum, de Ribeira, é um lugar abençoado por Deus e isso é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Deus, né? E que live abençoada. Eu queria saber até que hora tu pode ir pra lá, até que hora tu pode continuar. Até as 5:30 era o Tá, tempo, né? é isso que eu pergunto para todo mundo, tá? Eu pergunto para todo mundo, para Mas nós conseguir. Já vai dar, já vai dar já certo. vai, né? Sim. Ah, vai dar. Então eu queria, todo final da live, como a gente fez o nosso bate-papo, eu peço para um convidado, a convidada trazer uma palavra, que é o maná do céu, um texto, uma lição, um conselho, uma mensagem, para poder deixar para as pessoas que vão assistir depois, estão Tenho assistindo, que. que é a palavra de Deus. Toda live tem palavra e Amém. oração no final da live. Eu queria Tá, que a irmã compartilhasse uma eu palavra. vou compartilhar, né? Mas só que minha Bíblia é em espanhol, tu sabe. Ora. Pode. Vamos Então, lá, em várias eu, vezes. eu gostaria de ler un poquillo da porción de la palabra en Lucas, capítulo 24, verso 13. Eu acho que tú ya tienes lido esto en algún momento de tu vida, ¿no? Y es o camino a Emaús. Eu vou ler em espanhol para que tu possa seguir comigo. Eu vou me enfocar no versículo 32, Amém. né? Já achei. 30, 33. 30 al 33. Fala. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén
y hallaron a los 11 reunidos y a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha Amém. aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Glória a Amén. Deus. Que Y es mensagem. que poderia falar muitas coisas da Páscoa, mas nós já fizemos isso. Não, já Mas o falou. ponto principal que eu quero deixar é que ele não ficou morto. Ele ressuscitou. Ele Ele ressuscitou. vive. Ele vive. E minha oração para as pessoas é que em seus corações arda a presença do Senhor a tal ponto que eles possam reconhecer que Deus fala para eles mesmos. Que Ele vive. Que Ele é um Deus vivo. Ele não está morto. E que Ele tem um propósito grande para cada um de nós que abramos nossos corações para Ele. Porque Ele está a la porta tocando, né? Eu estou aqui. Eu estou vivo. E Ele abre os olhos de aquele que perdeu a vista, que não vê. Ele é a pessoa que sana o paralítico, que abre os ouvidos dos sordos. Ele vive. Ele vive. Ele está vivo. Ele não ficou morto. E sinto muito forte dizer, ele não é uma emoção. Ele é uma convicção. Ele está vivo. E ele virá. Ele virá. Eu Então, creio. eu oro que nossos corações fiquem abertos e disponíveis para aceitar sua vontade, sua presença e correr com esse coração que diz: Senhor, eis-me aqui, eu quero te compartilhar porque tu vives. Eu leio isso e a mim me dão ganas de sair correndo e gritar: Ele vive, ele Ele vive. vive, ele reina. E É, isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Como ele veio a nós, né? Ele morreu como um cordeiro, mas ele vai voltar como um leão. é, E ele ressuscitou no terceiro dia. E através disso, nós estamos aqui, podendo cultuar a Deus, estando no caminho do Senhor, tendo uma vida digna com Deus. E é a razão do nosso viver. E o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. é, E quando nós conhecemos esse caminho e a verdade que é o Senhor, nós queremos pregar para todos, pois é o amor que não é só para nós. A gente compartilha para as outras pessoas e várias vidas, milhares, são alcançadas pelo poder da palavra do Evangelho de Cristo. Isso é muito interessante. E a Páscoa é isso. É celebrar em família, com os seus irmãos, tanto a crucificação de Cristo, a Sexta-feira Santa, como o domingo, né, do terceiro dia, suscitando entre os mortos. E ele vive, como tu disse, e reina para todo sempre. Amém. amém. Esse é o verdadeiro significado na Páscoa. E esse é o Amém. verdadeiro estado de nós estamos aqui também, servindo a Deus, Amém. sendo dependentes do Senhor. Então, eu vou pedir para a irmã orar. Eu geralmente oro no final, mas como eu orei no início, eu gostaria que a irmã orasse para encerrar a live Tá. Eu vou orar, e tá? agradecer. Amém. Amém. Señor, gracias. Gracias Dios por la oportunidad que me das de poder hablar con el hermano Eduardo, Señor, de quién tú eres y de lo que significa este tiempo tan poderoso de la Pascua, Señor. Gracias Dios porque no solamente un momento histórico, sino algo que transformó una vida, y no solo mía, sino millones, Señor. Gracias Señor porque tú eres digno de ser conocido por quien tú eres, Señor. Gracias. Gracias Dios, porque si no hubiese sido por eso, hoy ni él ni yo estuviéramos aquí hablando de tu gloria, de tus grandezas y de tus proezas, Señor. Yo quiero orar, Señor, que a través de este live tú toques la vida de muchos, Señor. Que tú avives el fuego en los corazones de aquellos a los que tú has llamado, Señor, y que tú traigas ánimo, confirmación, un despertar, Señor, en los ojos de aquellos, Señor, que se han cerrado, en aquellos que perdieron la visión, en aquellos que se quedaron estancados, Dios. Que esto pueda traer un ánimo para que ellos digan: Dios es digno y Él me ama y Él vive, Él vive.
Señor, que las personas, Señor, puedan despertar, Señor, en sus corazones, Señor, y ver cuán bueno eres tú, Señor. Y yo oro, Señor, para aquellos, Señor, que aún caminan sin sentido y sin propósito, Señor, que a través de escuchar, Señor, este mensaje de que la Pascua es eso, Señor, entender que hay un Salvador que vino para darnos vida y vida en abundancia, Señor, y que de a partir de esto sale todo, Señor, que de ahí puedan tener encuentros contigo, Señor, y querer conocerte personalmente, Señor, porque tú eres un Dios vivo que no deja igual, Señor, a nadie, que tú transformas, Señor, que tú cambias, que tú restauras, Dios, que tú traes, Señor, sanidad a los corazones quebrantados, Señor, que tú restauras y restituyes, Señor, aquello que no estaba bien. Tú das identidad, Señor, tú eres padre de huérfanos, Señor. Tú vives y reinas para siempre, Dios, y yo oro, Dios, y también bendigo la vida de hermano Eduardo, Señor. Yo te pido, Glória a Dios, que Deus. en medio de las cosas que Él hace, de su trabajo, Señor, que Él también pueda hacer esa luz, Señor. El día que lo vi, Señor, en medio de su trabajo, yo podía ver eso, esa gracia que tú derramas, Dios, en la vida de Él, para que las personas lo vean y no solamente le saluden porque es una persona agraciada, sino porque ellos pueden ver a Jesús a través de su vida, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú sigas deslumbrando, como Isaías 62 habla. Resplandece porque ha venido tu luz. Y oro, Señor, por este ministerio de manados, seos, llamados y testimonios, Señor, porque yo sé que tú has impactado vidas de muchas personas, no solamente a través de este tiempo, sino de muchos otros, Dios. Gracias, Dios, porque hay un hijo que estuvo dispuesto a obedecer, Señor. Y yo te pido que de la misma forma tú le abras puertas y que tú sigas abriendo caminos, Señor, porque tú eres el Dios de los desiertos, Señor, que abre camino en el desierto, Señor. Gracias, Dios, por la vida de él y por su familia y por lo que tú harás, Señor, porque esto solo es el comienzo de algo mucho más grande, Dios. Pero gracias, Dios, porque hay una vida que quiere caminar en tu propósito, Señor, en el propósito de hacerte conocido, Dios. Yo le bendigo este tiempo y este live, Señor, y a cada persona que va a ver esto, Señor. Yo oro que ellos puedan te conocer y se desafiar a ellos mismos, Dios, a conocerte personalmente, Dios, a tomar el conociendo de Dios como algo personal y que decidan conocerte, Dios, que decidan buscarte hasta que pasar tiempo contigo, Señor, sea una convicción para cada corazón. Yo te doy gloria a ti, Señor, porque tú eres digno, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amém. E Amém. que maravilha. Deus é fiel para a nossa vida e é muito Amém. importante a gente, através dos testemunhos, através do bate-papo, da palavra de Deus e da oração, que nós temos que ter todos os dias. Orar com Deus é ter intimidade com o Pai. E isso com certeza nós vamos crescendo com Deus, em comunhão com os irmãos e fazendo o ídolo do Senhor, para encerrar. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém. E jovens com uma missão. E nossa missão nós vamos cumprir com êxito, o melhor que a gente pode fazer e fazendo com amor e gratidão ao Senhor. Então eu te agradeço por ter participado comigo na live, ter conhecido pessoalmente. Vamos servir mais vezes, eu creio. Vamos ver. E Deus continue abençoando o teu ministério. De professora também. Eu vejo que além de missionária, tu é maestra. Vejo que tu tem esse dom de conhecimento e coloca isso em prática cada vez mais. Que tu vai fazer mais discípulos e os conhecimentos que a gente tem, a gente compartilhe para que novos discípulos, novas pessoas venham também ensinar para essa futura geração. Então, isso é muito importante. Como vasos, nós somos nas mãos do olheiro e a gente tem que honrar aqueles que nos honram e orando pela vida das pessoas que estão aí conosco, né? Intercedendo e pelos irmãos. Isso é muito importante. Então eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus para todos vocês, mando um abraço para todos vocês aí, tanto o seu pastor, tanto os irmãos, as irmãs aí, todo mundo aí, ó. É uma família, vocês são Amém. uma família, abençoada Amém. por Deus. E vou te deixar aí, te descansar para logo mais, tem mais. Tem mais. Botar mão no arado, obra de Deus, não podemos parar. Vamos para cima, eu digo assim. Então a live vai ficar salva. Agora eu vou salvar para poder baixar o vídeo, postar. E vai ser postado depois. Não, hoje mesmo vai ser postado no YouTube e no Facebook.
e para os teus conterrâneos, que são da Guatemala, poderem assistir também um pouco da live. E foi uma honra tê-la participando. Ore por mim, estarei orando por ti, por vocês, da Jucunda e Viver. Fica meu carinho e gratidão. ¿Quiser falar algo? Muchas gracias por la oportunidad. Gracias también por tu persistencia. También, como tú dices, aún viene más. Esto solo es un pequeño descanso para algo más que se viene. Pero sí, todo aquel que pone las manos en el arado, aquí no lo suelte. Aquí vamos a pelear la buena batalla como Pablo. Y hay que correr, hay que seguir. Y sí, también para mí es un placer. Gracias también por tomarme en cuenta, ¿no? Por confiar en lo que el Señor está haciendo y pues estaré orando por tu ministerio y por tu vida. Dios te bendiga. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Agora encerro a live e vamos para cima, tá bom? Amén. Um forte abraço. Até a próxima. Deus abençoe a todos vocês.